Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso tema hoje é tudo sobre ter um negócio. Sejam bem-vindos. Ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories e a ideia da live de hoje era ser dúvidas da audiência. E aí uma seguidora escreveu tudo sobre ter um negócio. Aí eu resolvi fazer essa live falando sobre tudo sobre ter um negócio. Então, sejam bem-vindos. Eu vou dar uns segundinhos para o Instagram distribuir a live, a gente já vai começar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Vasconcelos e aqui nesse Instagram, nesse perfil Cozinha da Cláudia, eu ensino você a precificar alimentos ou serviços que envolvam alimentos, né? Precificar é um calo na vida dos empreendedores e eu resolvi me dedicar a ensinar, a passar o meu conhecimento, porque esse já foi um calo na minha vida também, né? E isso é uma dificuldade de empreendedores até que já tem um certo porte, é determinar o seu preço de venda ideal. Né? Então, aqui na Cozinha da Cláudia, eu falo sobre precificar alimentos e tudo que envolve a precificação de alimentos. O que acontece? Quando a gente tem um negócio, existe um fio que prende todas as tarefas do nosso negócio, mesmo que ele seja um negócio pequenininho, né? Muitas vezes você começou a produzir um alimento na sua casa e você começou a vender esse alimento e você fala, bom, eu tenho um negócio aqui, um negócio de bom dia, eu tenho um negócio de brownies, eu tenho um negócio de marmitas, eu tenho um negócio de sopas, e você, na sua cabeça, é real, você produz um produto e vende, logo você tem um negócio. Só que, quando você começa esse processo de produzir e vender, existem vários setores que começam a funcionar e às vezes você não sabe nem que eles existem, né? Quando a gente começa a comercializar alguma coisa e ter um negócio, tem coisas que acontecem, independente da gente querer ou não lidar com aquilo, independente da gente saber ou não lidar com aquilo, a gente precisa ter ciência disso e fazer determinadas tarefas para que o nosso negócio funcione. Então, se você, por exemplo, começou a vender um produto e você está tendo bastante sucesso, todo mundo compra, a família compra, os amigos compram, e você pensa, bom, estou feito, né? Já bombou, já vou fazer sucesso. Mas se você precificou errado, você pode acabar aí o primeiro mês sem dinheiro no bolso. Isso não é inédito, isso é, aliás, infelizmente bastante comum. Né? A venda alta, ela disfarça e você aparentemente pensa, estou tendo sucesso, estou trabalhando muito, fico horas na cozinha, vendo pra caramba, vendo muito, e por que eu não consigo ter dinheiro, né? A venda alta não está ligada a você conseguir ter dinheiro, isso é uma confusão muito comum. E eu achei bom essa seguidora quando ela falou tudo, quando uma pessoa me diz, eu tenho dúvida em tudo, em geral é porque esses setores do negócio que começaram a funcionar, independente de você ter ciência deles, eles não estão sendo cuidados. E aí você começa a ver qual é o reflexo de um negócio que não está com as pontas amarradas. O reflexo mais óbvio é a falta de dinheiro no caixa, mas tem outras coisas, tipo o cansaço do empreendedor, aquela sensação de que não sobra tempo para nada, aquela sensação de que você tem trabalhado e se dedicado muito, mas o resultado não vem na mesma proporção. Então, é isso que a gente vai, né, falar hoje aqui. Eu vou passar por todos esses pontos para a gente, enfim, amarrar as pontas do que é ter um negócio. Então, a gente ganha dinheiro, a gente consegue viver do nosso negócio quando o nosso negócio nos dá lucro. A gente não vive do faturamento do nosso negócio. Né? E qual é a diferença entre faturamento e lucro? Quando eu pergunto para um empreendedor, quanto você ganhou esse mês? Né? Qual foi o seu lucro esse mês? Às vezes a pessoa me responde com o valor do faturamento. Ah, eu vendi 12 mil reais. Não, eu quero saber quanto você lucrou. E essa pergunta, quanto você teve de lucro, não é muito comum a pessoa conseguir responder, mas é justamente do lucro que o empreendedor consegue viver, melhorar de vida, crescer o seu negócio. Um negócio sem lucro, ele não cresce. É isso mesmo. Ganho não é. Na realidade, assim,
faturamento não é lucro, e nem tudo que é lucro é o seu ganho, né? São duas coisas importantes, né? A sua sogra tem razão, nem tudo que você ganha é seu lucro, isso tem que ser determinado. Eu dou um desconto para o pequeno empreendedor que está começando, porque às vezes a pessoa começa a empreender por necessidade. Então, aquele dinheiro que entra da venda é necessário para, às vezes, pagar uma conta ali que está batendo na porta e a pessoa dá uma misturada ali nas finanças no começo. Eu acho que ok, ninguém vai ser crucificado por isso. Eu já fiz isso. Todo mundo talvez já tenha passado por isso em algum momento da vida. Você está esperando entrar aquele pagamento, né? No buffet comigo aconteceu isso, de estar assim, tipo, super com coisas para pagar, entra e aquele dinheiro entrou, vai ter um destino. Isso não é o certo e assim, é difícil o negócio crescer se fizer isso como uma rotina, tá? Mas ok, se aconteceu uma vez e se acontecer uma vez, você não vai morrer por causa disso, tá? Então, de uma forma assim, bem simplificada, eu vou passar aqui pelos passos que dizem respeito a ter um negócio de alimentação. A primeira coisa, assim, crucial é você saber quanto custa para você produzir aquilo que você está vendendo, o que você quer vender. Você vende, por exemplo, um empadão. Você vende um empadão por R$ 25. Para você vender aquele empadão por R$ 25, você gastou matéria-prima, você comprou ali a farinha, a margarina, a manteiga, a banha, não sei como você faz o seu empadão, você gastou o recheio, você comprou uma embalagem, tá? Isso eu estou falando só sobre o custo ali da produção do produto. Isso aqui, matéria-prima e a embalagem, isso compõe uma coisa que a gente chama de CMV, custos de mercadoria vendida. Tá? Não é um palavrão. Se você parar, às vezes a pessoa fala CMV, aí começa a misturar com outras siglas que tem no mercado, né, de margem bruta, MB, aí CDB, aí fica, meu Deus, o que é isso? O que é CMV? Custos de mercadoria vendida, é exatamente o que é custo da mercadoria que você está vendendo, CMV. Tá? Quanto custou para você fazer aquela mercadoria que você está vendendo? É o CMV. Então, custou ali a farinha, a manteiga, o recheio, a embalagem. Essa é uma informação que você precisa ter antes de começar a vender, né? Tem gente que até começa sem, mas tipo assim, no segundo dia você tem que ter isso. Aliás, você não pode começar. Como é que você vai determinar um preço de venda se você não sabe quanto custou? Quem já está no mercado de alimentação, assim, que tem um produto similar, às vezes se arrisca a colocar ali um produto à venda sem ter feito ainda o CMV. Mas isso é a pessoa que já tem, por exemplo, um empadão de camarão, ele vai botar um empadão de frango à venda, e ela pode até, ali tem um cheiro de quanto custou o de camarão, de quanto pode custar o de frango. Mas fora isso, ninguém pode fazer isso. Você tem que saber o custo da mercadoria que você vai vender. Isso é o básico. E como que a gente acha esse custo? A gente vai para a cozinha, faz a nossa receita e faz uma coisa chamada ficha técnica. O que é a ficha técnica? Também não é um palavrão. Às vezes a pessoa ouve falar em ficha técnica, enxerga aquele monte de número e fala, eu não vou desistir. Ficha técnica é uma receita, tá? É claro que uma ficha técnica profissional, ela tem, as minhas fichas que as minhas alunas usam, ela tem muitas informações sobre tudo o que acontece numa cozinha. Mas para você começar, você precisa de uma receita que tenha valor do que você gastou e que você tenha o rendimento, né? Porque você precisa saber quanto custou um empadão. Então, se você não tem o rendimento, tem gente que peca às vezes nisso. Vai para a cozinha, faz a receita, pesa tudo, tal. Eu gastei R$ 7,85 para fazer um empadão. Aí a pessoa não pesou. Então, assim, quanto você vai vender esse empadão como? Eu vou vender por uma forma, mas você tem que saber o peso, né? Como é que você vai determinar o seu CMV se você não tem o peso da sua porção? E depois, as decisões que você toma no nível estratégico é mais uma coisa que não é palavrão, apesar da palavra ser bonita, né? Estratégia. Estratégia é você tomar as decisões baseado em dados, é você pensar o que eu vou fazer aqui? E às vezes, para você melhorar a sua venda, para você ter um preço mais competitivo, você precisa mexer ali na sua receita, você precisa diminuir a sua porção, você precisa criar uma porção tamanho família. Isso é estratégia. E você só consegue ter estratégia se você souber o seu custo de mercadoria vendida, tá? Vamos acostumar com
com esse nome, custo de mercadoria vendida, CMV, e quando der aquela dificuldade, aquela travada, é só você pensar quanto custou para eu produzir isto aqui que eu estou vendendo. Isso é o custo de mercadoria vendida, tá? Então, se você tem buffet, o buffet é bem desafiador, porque no buffet a gente faz muitos pratos diferentes, né? Tem que ter a ficha técnica de tudo, tem. Mas depois que você já está trabalhando ali há um ano, muitos meses, você começa a ter uma média de quanto custa, por exemplo, um serviço de coffee break, um serviço de almoço, um serviço de jantar. Você começa a ter uma ideia do custo do CMV, qual é o CMV para eu entregar um coffee break, qual é o CMV para eu entregar um café da manhã ou um jantar empratado. E aí você consegue ter agilidade nos seus orçamentos, porque você já tem uma ideia. Ah, só preciso fazer isso uma vez e chega? Não, você precisa estar sempre atualizando, porque os preços dos insumos, eles mudam, a matéria-prima muda, então isso tem que ser constantemente atualizado. Mas é que o buffet, às vezes a pessoa dá uma travada porque fala, nossa, eu tenho 30, 40, 50 produtos, como que eu vou fazer essa precificação do buffet? Então, você vai começar fazendo isso mesmo, fazendo a ficha técnica do seu clube sanduíche, a ficha técnica do seu canapé, a ficha técnica do seu buff bourguignon, do que você vai servir no evento, e você vai, por exemplo, você fez uma receita para servir a um evento e você fez buff bourguignon para 20 pessoas. Você pesou esse preparo, você sabe, né? Quem tem buffet sabe que tem que ter uma noção de per capita, de quanto cada um come. E aí você vai saber que o buff bourguignon teve ali um custo por pessoa de R$ 7,58, né? Então esse vai ser o seu custo de mercadoria vendida daquele item, tá? E aí aos poucos você vai aprender a juntar isso e ter o custo de uma refeição. Então eu acho que para buffet essa é a melhor solução. Quem trabalha com produtos unitários vai para a ficha técnica no 1 a 1. Eu até acho assim que quem faz torta, empada, eu aconselho as minhas alunas a fazerem separado a ficha técnica da massa e a ficha técnica do recheio. E aí você vai depois juntando isso numa outra ficha técnica que agrega recheio e massa. Porque assim você pode mexer, por exemplo, eu quero aumentar 10% a quantidade de massa e diminuir 10% a quantidade de recheio para não mudar o peso do meu produto, mas ter um custo mais baixo. E aí você consegue mexer. É uma decisão estratégica e você só consegue tomar essa decisão se você tiver feito a primeira parte, que é calcular o custo. Está fazendo sentido para vocês? Então, essa parte não dá para pular, porque se você pensar até no nome, o que quer dizer CMV? CMV quer dizer o custo daquilo que você vai vender. Como que você vai vender se você não sabe o custo? Percebe como é importante? Então, é a primeira coisa que a gente começa, esse fio condutor que liga todos os setores da nossa empresa, ele começa aí. O segundo é você saber o que mais você gastou para você entregar aquilo que você está vendendo, né? Você gastou energia, luz, gás, mão de obra, divulgação, limpeza. Se você já tem uma cozinha, você tem limpeza da caixa d'água. No outro dia eu fiz um post aqui falando dos custos de manter uma cozinha industrial, são muitos. Tudo isso ele tem que ser pago pelo seu produto, né? Se você tem um custo fixo ali, mesmo que você trabalhe em casa, você está usando a estrutura da sua casa para vender aquele alimento. Então, um pedaço desse custo que você tem na sua casa, ele tem que ser pago pelo que você está vendendo. E se você já tem um endereço, uma cozinha fora, se você já trabalha em outro lugar, 100% daquilo tem que ser colocado ali no seu produto. Esse post eu coloquei ali, né? Porque o custo da minha última cozinha era tipo R$ 30.000 por mês. Esse às vezes é um passo que a pessoa quer dar. Eu quero ir para uma cozinha fora, eu não aguento mais trabalhar em casa. Isso é uma coisa importante de você saber antes de você dar esse passo e sair. Essa fatia, né? A primeira coisa é o custo da mercadoria que você está vendendo. A segunda são as outras coisas que tem que entrar, que você vai ter que pagar. Quando você simplesmente pega o seu custo e multiplica por 3 para chegar lá no seu preço de venda, você está ignorando todos esses custos. E aí pode até eventualmente dar certo, mas a probabilidade de dar errado é muito grande.
Tem gente, por exemplo, que tem um forno elétrico e o forno consome muita energia, né? Como que essa energia está sendo paga por aquilo que você vende? Ela só vai ser paga se você fizer essa conta, né? Ah, eu gasto R$ 300 de energia por mês, eu vendo 1.000 unidades, você tem que dividir esse valor pelas 1.000, se a energia for só do seu produto. Então, esse é o segundo ponto, tá? O terceiro, você começou ali direitinho, né? Você percebe que está tudo ligado, você fez o custo do que você está vendendo ou quer vender, você foi elaborar ali o que mais você gasta para entregar aquele produto, e aí depois você tem que cuidar na sua produção para aquilo que você previu lá no número 1 que esteja sendo seguido, né? Porque às vezes a gente faz ali uma receita para vender. Fica ótima, fica maravilhosa, as pessoas provam, aprovam, aí você ali até fez a sua fichinha técnica. E aí quando você começou a vender, cozinhar, produzir, você nunca mais usou a sua balança e nem olhou a ficha técnica e nem atualizou. Então você não sabe na realidade se aquilo que você colocou ali no papel se está sendo cumprido na prática. Então, esse terceiro passo, né, de novo, tudo vai sendo costurado, né? Você previu quanto você ia gastar, você complementou aquilo com os seus custos fixos e você chega na parte que você vai verificar no dia a dia se você está gastando aquilo que você previu. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso seguindo a ficha técnica na hora de cozinhar. No outro dia eu fiz um vídeo curto aqui, meio de brincadeira, falando o que não pode faltar na sua cozinha. Quem é confeiteiro sabe que sem balança a vida não existe. Mas não é só quem é confeiteiro, né? Se você faz refeição, por exemplo, e coloca a comida de olho na caixinha, na marmita, você pode estar colocando ali, sei lá, 10% a mais daquilo que você fez na sua conta, né? E esses 10% eles vão sair do seu lucro. E lembra que eu comecei aqui a live de hoje falando que é o lucro que faz você ganhar dinheiro e crescer o seu negócio? Então não adianta você fazer ali a parte certa do custo e depois não verificar se você está mantendo. Eu sei que assim parece muita coisa, e é até bastante coisa, mas isso, quando entra no automático, quando você entende que isso tem que ser feito, e você começa a fazer, você vê o dinheiro. E aí dá muita motivação de você continuar fazendo, tá? E quando você coloca isso na sua rotina, isso é perfeitamente possível de ser feito. Então, o terceiro alinhavo que a gente vai fazer é acompanhar se a produção está gastando o que tem que gastar. Aí o que mais precisa acontecer no negócio para ele dar certo e crescer? A gente precisa vender, né? Vender num número, num volume que pague tudo que a gente está gastando e que dê lucro. Então não adianta, por exemplo, a gente fez lá o nosso CMV, fez o preço bonitinho, chegou à conclusão de que vai vender por R$ 25. Se você vender uma unidade por R$ 25, você vai conseguir ter lucro? Não, não vai, né? Isso é uma coisa que chama. Bom dia, Ceci. Isso é uma coisa que se chama ponto de equilíbrio, né? Nos negócios, o ponto de equilíbrio é quando você vende uma quantidade que pagou todos os seus custos e a partir dali você começa a ter lucro. Eu gosto de falar para quem está começando que você tem que olhar o lucro em cada produto que você vende. Isso é verdade. Quando você resolve colocar um produto à venda, você tem que ter ali prevista a sua margem de lucro. Mas se você vender uma unidade, essa margem de lucro não vai acontecer, porque você vai pagar a conta de energia, você vai pagar a conta de gás, um rateio do aluguel, e uma unidade não vai ser suficiente para pagar isso tudo. Então, esse ponto do alinhavo é vender. Então, a gente precisa vender uma quantidade que seja suficiente para pagar o que a gente está gastando para entregar aquele produto. E aí, não, não pode ser assim, né? Eu comecei o mês e falar, tomara que esse mês eu venda muito. Não pode ser na base do tomara, não pode ser na base espero que Deus vai me ajudar, se Deus quiser vai dar certo, eu vou tentar. Tem que ser uma meta, né? Eu tenho uma mentorada aqui que é a Renata, o vídeo dela está até aqui fixado no começo do perfil, porque a Renata foi muito. Ela agarrou assim exatamente o que tinha que fazer e em um mês ela mudou a vida dela. A Renata faz biscoito e a vida dela estava ali naquela assim, ela fazia, vendia, não tinha lucro, não sabia bem. Aí uma das coisas que a gente botou ali, né, nesse trabalho que nós fizemos foi a meta de venda e ela adorou, ela se achou ali na meta e ela foi ali todos os dias, ela ia buscar aquele número de vendas que ela tinha que ter para alcançar a meta.
Isso a gente precisa fazer, né? Quando a gente trabalha numa empresa, em geral, o nosso gerente, nosso chefe nos dá meta, né? Meta de produção, meta de faturamento, meta de venda. Quando a gente é o nosso próprio chefe, a gente também tem que botar metas de venda, porque é dessa venda que vai sair o nosso salário, o nosso lucro. Ontem uma pessoa me perguntou aqui, falando que são 3 pessoas no negócio, os 3 querem tirar salário e o dinheiro não está dando. O dono, ele só tira dinheiro do negócio quando o negócio está dando dinheiro, né? Essa coisa do tipo, eu quero ter o meu próprio negócio para poder tirar o meu salário. Você só vai tirar o seu salário se o seu negócio estiver dando lucro. Você não pode tirar de uma conta vermelha um salário. Porque sabe quem vai pagar? É você. Então, assim, se você falar, eu quero ter um salário de 4 mil reais por mês, aí você montou um negócio, começou a vender, e você vai lá e tira os 4 mil reais, sendo que você não teve 4 mil reais para tirar. Aí o seu negócio está dando prejuízo e você está ali sangrando, tirando. Você só pode tirar dinheiro quando der lucro. Então você vai alinhavando, calculou o custo, calculou as outras, né, os outros custo de mercadoria vendida, calculou os outros custos, despesas e taxas, acompanha se a produção está indo no caminho certo e começa a vender dentro de metas estabelecidas, né? Como é que vão ser essas metas? Aí cada um vai ter a sua, mas basicamente se você tem um custo fixo de 3 mil reais, você sabe qual é o seu custo variável, né? O seu custo de produção, porque você fez a ficha técnica, e você tem uma meta de prolabore, de lucro que você quer que o seu negócio dê. Você vai traçar uma meta baseada nisso, e você vai buscar a meta. Lembrando que as metas têm que ser atingíveis, né? Tem uma metodologia que chama SMART, eu não vou aprofundar nela hoje, mas posso fazer uma live sobre isso, que é como que você traça uma meta para que ela seja viável, né? Não adianta você começar um negócio hoje e falar, minha meta é vender 100 mil reais mês que vem. Você não vai conseguir atingir isso, vai te desmotivar. Então as metas têm que ser num tamanho que a gente vá atingindo e depois a gente vai melhorando a nossa meta para o mês seguinte, tá? E aí qual é o próximo ponto do alinhavo? É controlar o dinheiro. Por quê? Se você fez isso tudo, até a parte de controlar sua produção ali você está fazendo. E aí o dinheiro está entrando no seu negócio, mas você não controla a saída. Você mistura suas finanças pessoais com as do negócio, você paga suas contas com o dinheiro do negócio, você paga, compra coisas que você acha que... No outro dia eu também fiz um vídeo aqui sobre isso, sobre as compras que você faz de promoção, achando que está fazendo um bom negócio. Aí você foi no mercado com a sua listinha bonitinha para comprar só o que você precisa. Aí quando chegou lá tinha uma coisa em promoção e você fala, nossa, mas está com 30% de desconto, vou levar 10%. E você não tem nem previsão de usar aquele material e nem um volume diário de produção que justifique você fazer aquele estoque. E aí você vai torrando ali o dinheiro em coisas que não é para torrar. Então, se você... Por que tudo está... Por que tem um fio que liga tudo? Porque não adianta fazer só uma dessas coisas. Se você fez o seu custo e você, lá na ponta final, não está controlando o seu dinheiro, aí, mesmo tendo feito uma das etapas, você pode ainda assim não ter lucro no final do mês. Se você fez o custo, você fez a segunda parte do custo, você está vendendo e não está controlando o dinheiro, você pode ter problema. E você pode começar a controlar o seu dinheiro hoje, tá? É claro que é mais legal fazer isso numa planilha, é mais legal fazer isso dentro de um esqueminha de gestão do seu negócio, mas isso é uma coisa que você pode começar a fazer hoje. Você pode pegar um caderno e botar entrada e saída e começar ali a ver para onde está indo o dinheiro. Na hora que a gente faz isso, né, mesmo que seja dessa maneira mais doméstica, de anotar num caderno, você começa a enxergar por que você talvez não tenha dinheiro no final do mês, tá? Esses são os passos, assim, para a pessoa que está começando a empreender. Depois que o nosso negócio cresce, que a gente muda um pouco de patamar, e eu digo assim, às vezes, ontem eu estava conversando com uma pessoa que quer que eu faça um trabalho de consultoria para ela quer com uma sócia abrir um negócio. Aí ela falou, não, a gente vai pegar um empréstimo no banco para montar uma cozinha. O que eu acho que hoje dá para fazer no mundo digital, né? Essa pandemia favoreceu demais isso. Você pode começar a divulgar a sua empresa antes desse gasto, né? Você pode sentar ali, fazer toda a parte de planejamento, de estratégia comercial, antes de você
tomar um empréstimo do banco e começar a pagar, porque quando a gente vai tomar esse empréstimo para melhor, assim, para abrir um negócio externo, para abrir uma cozinha, uma loja, a gente vai com o coração cheio de sonhos. E aí, às vezes, o gerente do banco fala: não, você vai começar a pagar só daqui a 90 dias. E aí você fala: nossa, 90 dias eu já vendi, já fiquei famoso, já estou estourando a boca do balão. Só que 90 dias passa, ó, assim. E aí chega a primeira parcela do empréstimo, que geralmente não é pouco dinheiro, e você ainda nem conseguiu equilibrar a parte da receita com despesa. Então, o que hoje em dia, assim, a pandemia facilitou o início dos empreendedores em casa, né? Hoje em dia é muito fácil, até para você abrir uma loja no iFood, você tira um MEI em 10 minutos, se você não tiver nenhum CNPJ, claro. E você pode começar um negócio quase sem investir. E aí você vai ali afinando, testando, e quando você tiver capitalizado, você vai então expandir. E eu acho que o primeiro passo para quem está ainda ali engatinhando, né, depois que a pessoa ajustou isso tudo que eu falei, é você sair do doméstico para ser empresário, né? Quando é que você vira um empresário? Quando você tem um CNPJ, né? Empresário vem de empresa, e uma empresa tem um CNPJ, mesmo que seja um MEI, né? É quando você passa a ter deveres ali com o seu país, com o pagamento de impostos, com a comunidade à sua volta, e quando você começa a entrar no rumo para conseguir crescer, né? Dificilmente uma pessoa que trabalha informalmente em casa vai crescer muito, né? Que ela não vai em casa conseguir ter um volume tão grande sem CNPJ, sem emissão de nota fiscal, sem conseguir comprar de fornecedores que vendem só para quem tem CNPJ, que tem o custo mais baixo. Isso tudo faz parte dessa virada de pessoa que trabalha em casa para empresário, tá? Então, recapitulando, o tema dessa live foi um questionamento de uma seguidora que falou que tinha dúvida em tudo, e aí eu passei por aqui hoje, né? Estou passando pelos pontos que são importantes e que estão ligados para que você consiga ter um negócio. O primeiro deles é você saber quanto custa o que você vende, o famoso CMV, custo de mercadoria vendida, né? Quanto custa aquilo que eu estou vendendo? De cada R$ 30 que entra no seu caixa, quanto que você gastou para você ter esses R$ 30? A gente tem um gasto, isso é óbvio, de matéria-prima, de embalagem, de luz, gás, de várias coisas. Mas especificamente a matéria-prima e as embalagens, elas compõem o nosso CMV, o custo de mercadoria vendida. Na hora que bater dúvida, você olha para o seu produto aí, seja ele bolo, empadão, se for um serviço de buffet também, quanto que eu gastei, né, para fazer essa comida daqui para eu poder vender. Isso é o custo de mercadoria vendida. Não é um palavrão e é simples, é só isso. Mas sem isso, você não consegue evoluir para você ter, inclusive, uma precificação correta daquilo que você vende. O segundo ponto é você completar essa parte do custo com os outros custos que você tem de energia, custo fixo, luz, gás, energia, aluguel, internet, as outras coisas que você gasta para manter o seu negócio. Depois você vai acompanhar se a sua produção está gastando quanto era para gastar. Essa é uma parte que é simples e é muito chata para quem nunca fez, né? Porque a gente que é cozinheiro gosta de entrar na cozinha e cozinhar, né? A gente não gosta de entrar na cozinha e ficar pesando, medindo, né? Descasca a cebola, pesa, pesa, pesa. Mas aí eu gosto de provocar as pessoas no seguinte: ninguém gosta de fazer isso. Entendo, eu também não. Se você perguntar para mim, o que você prefere? Cozinhar à vontade ou cozinhar pesando tudo? Ah, prefiro cozinhar à vontade. Mas o que acontece quando a gente cozinha à vontade alguma coisa para vender? A gente perde dinheiro. E aí, se você está cozinhando para vender, a finalidade é você ter lucro, não é verdade? Não é fazer uma comida para seus amigos, para sua família. A finalidade do seu negócio é você viver dele e ter lucro. Então, isso é uma parte da equação. Tem que pesar, tem que saber quanto você está colocando. É isso mesmo. Marmitas da Adri sabe que é verdade. Todo cozinheiro sabe que isso é verdade. É um saco ficar pesando tudo. Então, mas o que acontece, Bruna? Quando a gente começa a enxergar o resultado dessa prática, né? Eu comecei a pesar tudo na minha produção. E aí eu enxerguei um resultado. Aí você passa a gostar do processo, porque você viu o resultado.
Mas você tem que fazer por um período, tem que começar a fazer e não parar mais, não é fazer um dia, não vi resultado, vou cozinhar daquele jeito mesmo. Isso tem que ser uma prática. E por que que isso tudo está alinhavado? Quando a gente pesa uma coisa que a gente está fazendo, a gente cria um padrão para aquilo. Então, para que serve esse momento ali de você ter tudo pesado? Custo, você sabe quanto você está gastando. Padrão, consistência do negócio. A comida vai ter sempre o mesmo. Não vai ter um dia. Hoje estava com muita cebola. Nossa, esse feijão está cheio de cominho. Por que as pessoas fazem esse tipo de comentário de uma coisa que hoje está assim? Porque hoje foi feito diferente. Né? Numa cozinha profissional, quando chega um cozinheiro novo, geralmente ele é colocado em teste, né? E o cozinheiro chega ali, fica um dia e faz coisas ali para o chefe, para o proprietário avaliar a habilidade daquele cozinheiro. O cozinheiro que é profissional, ele entra na cozinha e fala: o que a senhora quer que eu faça? Aí eu posso falar para ele: faz uma carne assada para o almoço dos funcionários. Aí ele vai dizer qual é o padrão da casa. Ou tem ficha técnica? Esse é um cozinheiro profissional. Por quê? Se eu pedir para uma pessoa fazer uma carne assada, um estrogonofe, qualquer prato, cada um vai ter um jeito de fazer, né? E qual é o jeito da casa? Qual é o jeito do seu negócio? O jeito do seu negócio tem que ser o jeito que você determinou, mas ele tem que ser sempre o mesmo. O seu cliente não pode pedir uma comida hoje, ela está cheia de cominho, amanhã não está. Por exemplo, se a pessoa adora cominho, ela vai pedir hoje, está cheio de cominho, ela vai dizer: que maravilha, eu amo cominho, está no meu jeito. Aí daqui a uma semana não tinha cominho, o cozinheiro botou menos, aí a pessoa para e fala: nossa, tá sem gosto de nada. Então, tudo está ligado para o sucesso de um negócio. E essa parte, né, que a Bruna falou que é chata, e é mesmo, isso faz parte do processo de consistência do seu negócio. Isso vale para tudo, tá? Quantidade de recheio, recheio de uma torta, recheio de uma empada, recheio de um sanduíche, né? Quem faz coffee break, você tem que ter um padrão, né? Quantas fatias de queijo, de presunto, de peito de peru, quantas gramas de pasta vão no sanduíche tal. Tem que ter sempre o mesmo gosto, tá? Isso é a consistência. Depois tem o vender. O vender, você tem que vender, né? Não é, eu postei no Instagram e não está dando resultado. Isso não é vender. Isso faz parte da estratégia de divulgação, mas fazer um post no Instagram não tem nada a ver com vender. Você pode divulgar com campanha paga no Instagram, fazer campanha para o seu WhatsApp, para o seu direct, isso aí está um pouquinho mais perto de vender. Mas também não é vender, isso também é divulgar, né? Então você tem que ir ali no corpo a corpo. Quem é o seu público-alvo? Quem são as pessoas que vão comprar o meu produto? E aí isso fica também ligado, né? Porque quando você não sabe para quem vai vender, como é que você vai oferecer? Para quem que eu vou oferecer? Exatamente, marmita receita, na realidade, receita em formato de ficha técnica, né? Quando você tem só a receita, você não tem, às vezes, o rendimento. E aí, por que fica tudo amarrado de novo? Quando é uma ficha técnica em planilha, você consegue fazer a lista de compras na ficha técnica. Então, você fez lá o passo 1, você fez o seu custo, o CMV, e você botou isso numa planilha de ficha técnica. Na hora que você vendeu ou que você vai produzir aquilo para vender, se você trabalha com pronta entrega, você vai colocar a quantidade que você quer vender. E aí você vai ter uma lista de compras exata daquilo que você tem que comprar para entregar aquela quantidade. E aí não tem compra de desperdício, não tem compra a mais, não tem sobra, não tem aquela coisa de comprar um pouquinho a mais, de não sei exatamente quanto que eu vou gastar. Então, tudo isso, uma coisa acaba ajudando a outra, né? Quando você faz a ficha técnica, você impacta no funcionamento e no lucro da empresa toda. Em seguida, vem controlar o dinheiro, que é fundamental, né? O controlar o dinheiro, quando você trabalha com uma planilha, por exemplo, você vai fazendo o fluxo de caixa do seu negócio. O que é o fluxo de caixa? Fluxo, né, é um movimento do dinheiro, do seu caixa. Então, é o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Se você faz num caderno, dá um pouco mais de trabalho e você talvez demore um pouco a qualificar a despesa. Quando você faz numa planilha, você coloca ali: entrou R$ 1.000 de venda hoje aqui. Eu gastei isso, 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 aquilo. Do que eu gastei isso com mercadoria, isso com a conta de energia, isso com isso, e você sabe os percentuais do que você está gastando em relação àquilo que entrou de dinheiro no seu caixa, né? Os percentuais, assim, quanto que pode ter de mão de obra numa empresa? Isso não é um chute, isso tem que ser previsto, né? Quanto você pode gastar de mão de obra? 5%, 10% daquilo que você vende. Você não pode ter 30% de mão de obra dentro de um preço de venda, senão você não vai conseguir ter lucro. Você não pode ter 20% de conta de energia dentro do seu preço de venda, porque senão você não vai ter lucro também. Então, o controle financeiro, ele te proporciona
de imediato você enxergar aonde que está o erro, de cara. Então, se você vai somar ali, primeiro, se o seu caixa der negativo, se o seu fluxo de caixa tiver sempre uma projeção de saldo negativo, ou mesmo o seu caixa diário, está errado. Aí você vai olhar ali o que não está batendo, né? O custo de mercadoria vendida, matéria-prima e embalagem, elas não devem passar de 30% a 35% do seu preço de venda. Pode ser diferente? Pode ser bem mais baixo, inclusive. E quando é que pode ser mais baixo e o que ser mais baixo proporciona? Quando você consegue ter um produto que o custo dele, a matéria-prima é pequena, mas você botou toda a sua criatividade e genialidade nos diferenciais. Então você tem ali uma receita criativa. A gente tinha um prato lá numa das empresas que eu fui sócia, que era um prato vegano, low carb, era uma bolonhesa vegan, que era com espaguete de legumes e uma bolonhesa de soja. Esse prato tinha o CMV muito baixinho, mas ele atendia várias restrições, né, da pessoa que não quer comer carne, do vegano de verdade, da pessoa que está fazendo uma dieta low carb. Ele atendia muitos, ele resolvia muitos problemas dos clientes da empresa. Então, a gente vendia ele pelo mesmo preço do prato de carne. Então, ele tinha uma margem fabulosa para o negócio. E aí é quando você tem o CMV baixo, mas você coloca tanto valor no que você está vendendo, que o preço de venda ele fica alto em relação ao CMV. E nesse caso não vai ser esse prato, eu acho que o CMV dele era 10%, era fabuloso. Isso dá uma margem, ele dá uma margem de contribuição para o negócio muito maior do que um prato de filé mignon, por exemplo, tá? Então, gente, é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil, né? Especialmente para a pessoa que colocou lá na caixinha tudo. E eu quero convidar vocês para um aulão que eu vou fazer. Ainda não sei se vai ser no YouTube ou aqui. Vai ser no dia 26 de janeiro, uma masterclass de precificação, tá? Mas eu estou pedindo para vocês se inscreverem, porque eu ainda não sei se vai ser aqui ou no YouTube. Então, para você se inscrever, vai aqui no meu Instagram na bio, clica ali, aí tá lá, inscrição Masterclass. Aí você deixa o seu e-mail lá, porque eu vou mandar, tem um grupo de WhatsApp também, eu vou botar o link da aula lá. Quando eu decidir se vai ser, eu queria que fosse no YouTube para poder compartilhar a tela e mostrar coisas para vocês. Eu ainda estou vendo aqui, então vocês podem se inscrever e mais para frente eu vou informar aonde vai ser essa Masterclass de precificação, tá? Precificação envolve estratégia e envolve conta, tá? É por isso que eu falei agora desse prato de bolonhesa vegan, né? Foi a estratégia que deixou a gente ter bastante lucro nele, não foi o custo. Se fosse, imagina se eu pego o custo desse prato, que era bem baixinho, e multiplico por 3 e não aplico a estratégia. Eu ia não ganhar nada, ganhar pouquinho. Né? Aí, o que é a parte da estratégia? É o que você bota de valor em cima do seu produto para poder cobrar mais. Isso que é a parte estratégica, que é tão. A parte estratégica. As pessoas às vezes acham que é só fazer a conta. E aí larga uma estratégia. E às vezes é na estratégia que está o dinheiro que você quer ganhar. Tá? Então, por isso, eu vou fazer essa Masterclass dia 26. Então, é isso, gente. Então, amanhã tem vídeo novo no YouTube, 8 horas da manhã. Quem ainda não está inscrito lá no YouTube, eu vou convidar vocês também para se inscreverem. Basta olhar aqui na minha bio, lá tem todas as redes sociais, TikTok, YouTube, vai lá, clica e se inscreve no canal, que assim os vídeos de lá são. Aqui no Instagram o vídeo é mais curtinho, são só cápsulas de dicas, e no YouTube os vídeos são um pouquinho mais longos, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que vou adotar esse horário da manhã para as lives, porque como eu acordo muito cedo, quando chega 8 horas da noite a minha energia já está meio baixa. Mas a Masterclass de precificação vai ser à noite, tá bom? Eu sei que vocês estão mais disponíveis. Então, beijo para vocês, obrigada pela presença.